bom dia com alegria! Bom dia com vitória! Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos à nossa live de um exército de transfiguradíssimos. O cheiro! Que maravilha! Que alegria! Ei, minha amiga, seja bem-vinda, viu? Que bom ter você aqui. E que bom ter esse leão aí, esse símbolo tão poderoso aí já atrás de você. Menina, o negócio é forte, hein? Ó. Esse negócio aí é poderoso. É meu leão de Judá aqui, meu protetor do dia a dia de trabalho aqui. É isso aí, esse negócio aí tá funcionando. Cássia, eu quero, né, falar um pouquinho, apresentar a Cássia, mas eu também quero que ela se apresente e nós vamos orar. Nós vamos adorar a Deus nessa manhã. Então, minha linda, a live é sua e você vai ficar à vontade aí para ser um canal de Deus, né, na vida dessas pessoas. E eu creio que Deus vai falar, né, por intermédio da sua vida. E eu creio que todas as vezes que Deus, ele ministra através das nossas vidas, ele também ministra em nós, né? Como é lindo isso, esse cuidado de Deus. Ontem foi muito poderoso para mim, né? Eu não conseguia falar a palavra, gente. Eu sou apaixonada pela palavra, né? Então, assim, eu não tenho a síndrome do já sei, não tenho. Eu não tenho essa percepção, não, já sei. Então, quando eu leio a palavra, para mim, como isso é vida, como isso é transformação. E, de fato, ontem eu consegui, assim, eu não estava conseguindo, na verdade, nem conseguir ler a palavra de tão impactada que eu estava com o que Deus estava falando. E eu creio que nessa manhã Deus vai falar assim aos nossos corações, viu? Gente, Cássia é uma amiga aí que eu encontrei nos treinamentos. Ela é treinadora comportamental e de inteligência emocional. Uma mulher incrível, cheia de sabedoria, uma doçura, perna mulher doce, né? Mais firme, mas assim, um cuidado de Deus, como que Deus nos conecta a pessoas e ele faz com que a gente gere alianças, né, do reino de Deus. Então, eu conheci Cássia em um desses treinamentos e a gente vai caminhar aí em uma jornada muito longa, né, de muita proximidade. Uma mulher incrível e eu louvo a Deus pela vida dela, viu, Cássia? Que bom que você está aqui conosco. Para mim é uma honra e um prazer ter você aqui, viu? E aí pode se apresentar e nós vamos orar. Amém, amém, amém. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com você, Sumai. Eu falo que Deus, ele faz uma costura na vida da gente, né, de uma maneira tão linda e coloca pessoas aí como você, né, para a gente aí se conectar e poder aí vir aqui trazer uma palavra e mostrar para as pessoas o que Deus faz na vida da gente quando a gente permite, né? Verdade. Então, assim, para mim, assim, realmente é uma honra. Como você falou, nós somos treinadoras juntas, né? A gente faz parte aí da mesma caminhada. Eu já dou essa caminhada há algum tempo já. O meu foco sempre foi mais o mundo corporativo, o mundo de empresas. E agora eu estou abrindo aí para também fazer transformação em vida de pessoas aí, porque eu acho que a gente precisa sim, né, contribuir para a mudança na vida das pessoas, né? Então eu acho que tudo que acontece de dentro para fora é Deus que coloca aí na gente e fala, vai lá e faz, minha filha. É só isso que ele fala para gente, né? Glória a Deus, é isso. Cássia, nós vamos orar agora nessa manhã, tá bom? E aí depois você vai trazer para nós aquilo que Deus fez em você, está fazendo através de você. Eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E eu quero convidar você que já está aqui na live para que nós possamos, nessa manhã, dar a Deus 5 motivos de gratidão. Pelo menos 5. Né? Eu não sei o que você viveu já hoje pela manhã, eu não sei o que você viveu ontem, mas eu creio que você vai achar 5 motivos de gratidão para dar a Deus nessa manhã. E que você louve a Ele, que você engrandeça o nome de Jesus, que você mude a sua atmosfera espiritual, emocional e física, por meio da gratidão, por meio do louvor, por meio da adoração. E nós vamos estar orando aqui. E eu quero orar por sua vida, eu quero clamar por você, por sua casa. E principalmente, uma das coisas que eu não saio daqui sem fazer é orar por sua saúde. Pensa, mulher, que quem cura. Eita, mas eu gosto de cura demais. Amém. Pensa. Gente, eu já fui curada diversas vezes, de várias situações. A minha casa também, meu filho mais velho, ele é filho de um milagre, né? Então, a gente passou por situações bem desafiadoras. Então, Deus é realmente o Deus da cura. Ele restaura. Então, uma das coisas que eu não saio daqui, eu não abro mão, é de orar por cura, por restauração. E em nome de Jesus, nós vamos orar nessa manhã.
eu quero convidar você para dar a Deus motivos de adoração, de louvor e de gratidão. Pai, nós invocamos a tua presença manifesta nesse lugar, nessa manhã. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Senhor, tens liberdade para operar no nosso meio. Nós colocamos a vida da Cássia diante do teu altar. Usa a tua filha com sabedoria, com poder, para que o testemunho, Senhor, dela possa alcançar outras vidas. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Te agradeço, Senhor, nessa manhã pela vida dela. Te agradeço pelo trabalho, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de me conectar com alguém que tem uma aliança contigo e que está, Senhor, envolvida em um processo de mudança e de transformação de pessoas. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que entrou aqui nessa live, por aqueles que ainda vão entrar. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de servir a um Deus vivo, que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. Muito obrigado, Pai, por mais um amanhecer. Muito obrigado porque as tuas misericórdias já se renovaram nessa manhã. Te louvamos, damos honras, louvores, porque nós já cremos que essa quarta-feira vai ser a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Te damos, Senhor, todo louvor e toda adoração. E nessa manhã nós queremos apresentar cada pessoa que entrou aqui, cada necessidade, Pai. Aqueles que entraram aqui, que estão cansados, desanimados. Senhor, que o teu Espírito Santo toque-os com a tua presença. Dá a eles, ó Pai, a tua direção. Senhor, nós clamamos essa manhã. Ó Deus, qual é a necessidade do teu povo? Que eu não sei, mas o Senhor conhece. Que o Senhor toque em cada uma dessas necessidades. E que o Senhor vá mudando, transformando, restaurando, realinhando, Pai, tudo aquilo que precisa ser realinhado. E nessa manhã eu quero colocar diante do altar do Senhor as pessoas que entraram aqui, que se encontram enfermas. As pessoas que entraram aqui, que precisam de cura, de restauração. E eu oro agora, Pai, por restauração total e completa. Cura, Pai. Aqueles que entraram aqui com dores, com mal-estar. Aqueles que entraram aqui, Senhor, com dores de cabeça, com enxaqueca. Aqueles que entraram aqui, Pai, que estão passando por dores nos rins, que estão passando, Senhor, por gordura no fígado. Aqueles que estão tendo dores no estômago, por conta, Senhor, de gastrite nervosa. Em nome de Jesus, que agora toda doença, toda enfermidade possa desaparecer. Nós damos uma ordem agora. Espírito de enfermidade possa se retirar desse corpo, desse organismo, em nome de Jesus. E nós declaramos cura, cura total e completa sobre a vida de cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar. Toca agora, Senhor, em cada órgão vital, toca agora em cada célula do corpo. Que cada célula seja renovada, que a corrente sanguínea seja renovada, que os ossos, que as cartilagens, em nome de Jesus, que cada músculo do corpo seja agora renovado, Pai. E nós declaramos cura total e completa. Nós queremos, ó Deus, te agradecer nessa manhã pela oportunidade, Pai, Senhor, de estar na tua presença. Logo das primeiras horas do nosso dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. E nos colocamos aqui, Pai, na total dispensação para ouvir a tua voz e para ser guiados pelo teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Minha amiga, eu quero que você se sinta em casa e que você possa ser um canal de Deus nas nossas vidas. E as pessoas que já estão aqui, eu quero te pedir, convide o máximo de pessoas que você conhece. Gente, não custa nada. Pega ali no aviãozinho e, ó, manda assim, ó, a live. Porque uma live pode salvar uma vida. Eu conto sempre aqui uma história, Cássia, sempre. Porque é de uma amiga minha a história, né? É de uma amiga, assim, do coração. Uma mulher maravilhosa que eu conheci também em um treinamento. E ela, minha amiga, olha o que aconteceu com ela. Eu vou contar aqui, gente, de novo, só para vocês terem a experiência. Porque talvez tenham pessoas aqui que quando você fala compartilha, ela finge que não tá ouvindo. Essa mulher, Cássia, ela tava no fundo do poço. Angustiada, ao ponto que ela se organizou para tirar a vida dela e matar a filhinha dela, um bebê. Ela ia matar a filha e tirar a própria vida, né? É porque ela não gostava da filha, que ela não gostava dela? Não, o nome é desespero. O nome é gigante do desespero. E essa mulher, ela não tinha mais motivos na cabeça dela. Os olhos dela estavam tão tapados, tão entulhados, que ela não conseguia ver motivos para viver.
E ela não fazia sentido para a vida dela. Ela não aguentava mais sofrer. E por conta daquela dor emocional tão profunda, naquele dia ela decidiu, vou matar minha filha, vou tirar minha vida. Ponto. Acabou para mim, checkmate. Quando ela estava se organizando para matar a filha e para se matar, ali, naquele momento, alguém mandou uma live para ela. Ela falou assim, antes de eu me matar, vou entrar aqui para poder ver. Entrou. Quando ela entrou, uma pessoa estava pregando, ministrando a palavra de Deus. E Deus parou tudo para falar com aquela mulher. Inclusive, Deus parou a live ali, naquela hora que ela entrou, para poder dar uma palavra para ela, muito específica. Porque esse é o Deus. Que ele para tudo para falar com uma pessoa. Exatamente. E parou tudo para falar com aquela mulher. E ali, Deus começou a se revelar para ela. Dizer que não tinha deixado ela, que ela nunca esteve sozinha. Que Deus sempre esteve... Ali caíram escamas dos olhos daquela mulher. Ali ela foi quebrantada pelo Senhor. E hoje, inclusive, ela trabalha no nosso ramo com desenvolvimento de pessoas. É uma mulher incrível. A bebê dela tá com uma média de 3 aninhos agora. Então, gente, olha o que uma live. Olha que um compartilhamento salvou a vida de um bebê, salvou a vida de uma mulher e salvou a vida de muitas mulheres, porque ela é um canal de Deus. Pensa numa mulher preciosíssima no Senhor. Então, que nessa manhã você entenda como é precioso você botar seu dedinho aí e você enviar para o máximo de pessoas que você conhece. Tá bom? Amém. Cássia, minha amada, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Sumai, obrigada mesmo. É o que eu falo, né? Complementando o que você falou aí agora. Esse canal hoje, quando ele é bem usado, né? Eu falo que você realmente consegue impactar muitas vidas de todas as formas, né? Não é só para ficar lá rodando, vendo nada, né? A gente às vezes para lá e fica lá rodando e você não sabe nem o que você está fazendo, o que você está vendo ali, né? Então, se usar bem usado, isso aqui realmente muda vidas. Nós sabemos disso, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante hoje a gente ter essa tecnologia e saber usar, né? Então, é uma bênção escutar uma história dessa, né? Uma história real de vida e saber que hoje a pessoa usa a história dela para transformar vidas, né? Então, eu acho que vem totalmente de encontro com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, eu acho que, assim, é um caminho aí para a gente começar a nossa fala, porque, assim, eu vou tentar resumir uma vida louca, cheia de desafios aí da melhor forma possível para que as pessoas possam entender a mensagem. Combinado? Então, combinadíssimo. Sumai, como a gente conversou, né? A gente se conheceu lá no treinamento. Eu venho aí de uma história de vida bem tumultuada, né? Desde muito nova, já enfrentando muitos desafios. Eu venho de uma família muito humilde, né? Assim, já humilde financeiramente, humilde de cultura e totalmente bagunçada, né? Totalmente sem estrutura. Então, isso fez com que eu buscasse começar a trabalhar muito cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar dos meus 12 para 13 anos, eu já estava aí trabalhando. E com isso, a vida foi muita dificuldade em casa. Meus pais se separaram muito cedo. E aí, com isso, eu sou a mais velha de hoje 4, né? Minha mãe tem um filho de um segundo relacionamento que ela teve, mas na época eu era mais velha de 3 mulheres. Então, assim, aquilo foi virando uma turbulência e um monte de coisa aconteceu com isso. A gente sabe que quando uma família não é estruturada, os filhos diretamente sofrem na vida deles essa desestrutura, né? Então, assim, eu sempre, hoje, eu sempre falo que a família, ela é o pilar de uma vida, né? O pai, mãe e filhos, isso é assim, é ouro, né? Que a gente tem que cuidar ali, que Deus nos dá aquelas pessoas para a gente dividir uma vida que é para um cuidar o outro e cuidar de uma maneira como Deus cuida da gente, né? Cuidar como um todo. E infelizmente eu não tive isso na minha vida por questões aí dos meus pais, né? A gente na inteligência emocional a gente aprende e entende que cada um tem o seu momento e cada um dá o que tem naquele momento, né? Então hoje o julgamento eu sempre coloco de lado, mas isso trouxe muitos desafios para minha vida. E a minha adolescência foi muito turbulenta, aconteceram coisas muito graves comigo, né? Que fez com que eu me casasse muito cedo. Então eu me casei aos 18 anos, fiquei grávida e casei. E naquele momento, a decisão que eu tomei foi o quê? Eu vou ter a família que eu nunca tive. Então, eu lutei por isso, assim, com unhas e dentes, e sempre trabalhei muito, nunca parei de trabalhar. Tive a minha filha, e aí a gente construiu uma família.
E nós conseguimos construir aquilo que eu nunca tive. Então, eu tinha uma família estruturada, era tudo tranquilo, construindo uma vida na luta sempre, mas sempre com muito amor e muita união debaixo das bênçãos de Deus. Sempre foi assim. Mas o destino, né, como fala, vai aí costurando a vida da gente e às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina que pode acontecer. Eu fiquei viúva aos 29 anos. Eu casei com 18 e fiquei viúva aos 29 anos. Né? Eu acho que a nossa ligação no treinamento vem porque você está numa cidade que traz para mim um ponto aí de ruptura na minha vida muito grande. Né? Porque eu fui para Porto Seguro, fiquei de férias em Porto Seguro 10 dias. E quando eu volto de Porto Seguro, eu falo que eu dormi no céu e acordei literalmente no inferno. Porque de um dia para o outro, o pai da minha filha foi diagnosticado com um câncer muito raro no sistema linfático. E aí a gente começou a correria, ele foi para o hospital. Resumindo toda esse caos, né, ele faleceu em 2 meses e meio da data de diagnóstico da doença. Então imagina, eu com 29 anos, com uma filha de 10 anos, viúva, tendo que enfrentar novamente aí uma batalha na minha vida. E neste momento eu tive uma briga com Deus. Eu, assim, como você contou a história, né, dessa pessoa que você conhece, ela queria tirar a vida dela, ela queria tirar a vida da filha. Eu fiz totalmente ao contrário. Eu virei uma locomotiva, Sumaia. Eu virei, assim, uma pessoa sem freio. Então, eu briguei com Deus no sentido de, tipo assim, agora é por mim, né? Então, de novo, mais um desafio na minha vida. Então, é por mim, então eu vou sair fazendo. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei durante 15 anos, vamos colocar aí 14 anos da minha vida, 14 não, 13 anos da minha vida no escuro, vivendo a vida assim, ó, empurrando a vida, passando por cima de tudo, passando por cima de todos. Eu comecei a se tornar uma pessoa insuportável, ao ponto da minha própria família não conseguir mais ter convivência comigo, porque eu sabia tudo, eu mandava na vida de todo mundo, eu queria resolver a vida de todos, e aí isso vai virando uma bola de neve, porque a gente sabe que tudo que é em excesso não é bom, né? E aí eu comecei a viver uma vida assim, e comecei a perder convívio familiar, comecei a perder negócios, comecei a perder a minha empresa, comecei a perder a minha estrutura. Então, a vida foi se tornando uma bola de neve que eu não tinha mais controle. Mas eu estava tão soberba acima de tudo e achando que eu já tinha passado por inúmeras coisas, então eu sou a pessoa mais poderosa desse mundo e achava que até era mais poderosa que Deus. E eu saía atropelando tudo que eu não percebia o que estava acontecendo. As pessoas chegavam para mim e falavam, calma, você vai ter um troço? Calma, não continua a vida desse jeito. E aí foi indo, aos 38 anos eu tive um princípio de infarto. E aí, neste momento, eu fui obrigada a parar, porque se a gente não para pela gente, Deus vai lá e fala, filha, tá aqui, ó, eu vou parar você de alguma maneira. Porque do jeito que você está fazendo não está dentro do que um pai deseja para um filho, né, Sumaia? Porque Deus sempre quer pra gente o melhor, né? Então, que Deus não nos pune, somos nós mesmos que nos punimos, né? Então, ele como um pai zeloso, chega um momento que ele tem que deixar o seu filho aprender, mas tem um momento dele fazer ali a trava e trazer de volta ele para perto do seu peito. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um princípio de infarto, e aí com isso eu já venho da área de desenvolvimento humano. Por quê? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive cargo de chefia muito cedo. E aí eu fui buscar o desenvolvimento humano para que eu aprendesse a me relacionar com as pessoas. Olha só, uma pessoa que já vinha da área do desenvolvimento humano, de repente esqueceu tudo que tinha aprendido. E saiu atropelando todo mundo. Não tinha filtro nenhum. E aí o que eu fiz? Quando eu tive o infarto, eu dei uma pausa e eu voltei a estudar. E eu comecei a estudar, voltei a buscar a parte do desenvolvimento pessoal em uma dinâmica de um treinamento que eu estava fazendo de formação, eu tive a revelação. Eu participei de uma dinâmica que nós conhecemos, é uma dinâmica muito forte, onde você se autoavalia e enxerga como você está hoje e como você vai estar aí nos próximos 20 anos. E naquele momento Deus falou comigo. Naquela dinâmica Deus mostrou para mim. Há 14 anos, 13 anos atrás, você fez uma promessa no leito de morte do pai da sua filha. E naquele momento,
você morreu junto com ele. Então eu não vivia, eu sobrevivia. Porque naquele momento eu lembrei, lá no meu inconsciente veio para mim a mensagem. Deus veio e falou comigo. Eu não preciso mais viver, eu só preciso sobreviver. Porque eu fiz uma promessa, que quando a minha filha se formasse na faculdade, Deus poderia me levar para junto dele. Que para mim não fazia mais sentido nenhum eu estar aqui nessa vida. Porque a família que eu tanto almejava, que eu tanto lutei para construir, tinha acabado. Então, que não fazia mais sentido eu estar aqui. Que eu só precisava deixar a minha filha bem, formada na faculdade, com uma estrutura de vida para ela continuar a vida dela, mas que a minha presença física aqui não precisaria mais. Então, naquele momento, Deus falou comigo, Sumari. E aí foi o momento que realmente eu passei muito mal. Passei muito mal. Naquele momento, eu me entreguei aos pés e eu falei, Senhor, por que aconteceu tudo isso? Por que eu passei por tudo isso? Eu fiquei durante de 13 para 14 anos vivendo nas trevas, Sumari. Vivendo uma vida desregrada, uma vida sem controle, uma vida sem respeito, uma vida totalmente fora das bênçãos de Deus. Porque eu não tinha controle nenhum sobre as coisas que eu fazia e sobre as ações que eu tinha. A partir do momento que eu recebi essa palavra de Deus e que Deus mostrou para mim tudo o que estava acontecendo, eu me resgatei. Eu me resgatei. E aí eu voltei a ter um convívio com Deus, voltei a ir à igreja. Restaurei a minha relação com a minha família. Desculpa pela emoção, porque isso é uma parte que é muito importante para mim. Como a gente vem aí de uma família totalmente bagunçada, então o pilar família para mim é muito importante. E a partir deste momento, eu comecei a resgatar toda a minha vida. Eu tive, para você ter uma ideia, com todas essas situações, em todas essas ações, eu tive uma ruptura até mesmo de contratos de parcerias de negócios, aonde foi-se aí perdido muito dinheiro investido. Muito que eu digo, pessoal, é alguns milhares ou alguns milhões de reais, né? Então, para vocês verem que uma pessoa desestruturada, ela leva a vida dela ao abismo em todas as áreas, em todas as áreas. Então eu não tinha mais estrutura nenhuma, porque eu achava que eu era a Mulher Maravilha, né? Eu achava que eu era a super poderosa, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso comigo, porque eu tinha me matado junto com o pai da minha filha há 13, 14 anos atrás. Então, o poder da nossa palavra, ele é muito forte, né? Quando nós colocamos para fora que nós falamos assim, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, ou a gente faz uma promessa que a gente manda para o universo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, porque olha só o que aconteceu na minha vida. Mas hoje, graças a Deus, eu estou restaurada. Hoje eu sigo o meu caminho debaixo de Deus, debaixo das suas bênçãos. A minha vida está sendo restaurada, a minha família foi restaurada, e isso é assim, é uma coisa que poucas pessoas sabem dessa história. Eu agradeço você, Sumai, por abrir aqui a sua live e eu vim aqui compartilhar essa história com vocês, com tem mais de 70 pessoas nessa live, glória a Deus por isso, fico muito feliz. E o que eu digo aqui é que, independente do que aconteça na sua vida, Deus sempre tem um propósito. Para vocês terem uma ideia, depois de 1 ano e meio que eu estava viúva, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que a gente já tinha uma amizade muito grande. Deus aí também colocou um anjo na minha vida. E imagina que essa pessoa esteve ao meu lado, que é o Ricardo, hoje é meu marido. Ele esteve ao meu lado esse tempo todo. E foi realmente um homem de Deus, que Deus colocou na minha vida. Porque ele suportou essa Cássia durante todo esse tempo e não saiu do meu lado. Então, e eu não percebia, né? Porque eu estava preocupada? Não, eu estava preocupada em cumprir um papel. Qual que era o meu papel? Formar a minha filha, deixar ela bem e morrer. Este era o meu papel, morrer em carne. Porque eu, internamente, eu estava seca, totalmente seca. Porque eu só queria deixar a vida das pessoas que eu amava dentro da minha cabeça, né? Deixar em ordem. Então eu brigava com todo mundo, você tá errado, não faz assim, não faz assado, me envolvia na vida de todo mundo e tudo isso virou um caos. Por quê? Porque eu não tinha mais aquele amor pela vida.
Eu me matei no leito da morte dele, porque eu estava presente no momento do falecimento dele. Eu fiz um juramento que eu poderia morrer em tal data. Eu coloquei data para minha morte. Meu Deus. Eu coloquei data. E quase foi, né, Cássia? Quase foi. Quase foi. E quase foi. E assim, uma coisa interessante, tem algumas coisas que são bem fortes, né? A questão do que nós falamos, do que nós profetizamos, do que nós prometemos, né? A gente faz decretos. Queridos, a gente faz decretos de vida e a gente faz decretos de morte, né? Cássia, ela declarou um decreto sobre a própria vida dela. Às vezes as pessoas estão em busca de profetas, mas você é o profeta mais poderoso da sua própria vida. E você declara vida ou morte sobre você mesmo. E ela fez um decreto de quando é que ela ia morrer. Ela fez um decreto que ela só estaria vivendo em função de educar e de colocar a filha em total funcionamento para que ela fosse embora. Ou seja, ela se anulou de toda uma vida para poder cumprir o decreto que ela tinha declarado ali sobre a própria vida dela. E uma coisa, Cássia, que é muito lindo que você falou aqui, ontem eu falei até um pouquinho, eu estava meio indignada ontem, né? Porque às vezes você vai ouvindo uns desaforos que você não engole. E uma coisa que você falou tão lindo, e à noite Deus também me deu essa clareza, como isso é poderoso. Você falou que nenhuma ferramenta, ali Deus se revelou para você, né? Porque você estava num ambiente de treinamento, não era um ambiente de culto, não era um ambiente religioso, não era nada disso. Mas em uma ferramenta Deus se revelou para você. E olha como isso é poderoso. Ontem eu estava falando aqui que tem pessoas no nosso meio que trabalham com treinamento, mas trabalham com bruxaria. Que ao invés de invocar Deus, está invocando Satanás, né? E você vê que como isso é importante, como é importante, inclusive, até os profissionais que a gente procura para cura na alma, para reestruturação, para estabelecer nossas metas, nossos objetivos, porque isso vai fazer toda a diferença. Você, em uma ferramenta, você ali tem um encontro com Deus. Em uma ferramenta, você é resgatada, né, de uma morta-viva. Estava vivendo, mas não era uma vida que valia a pena ser vivida. Era alguém ferida, que estava machucando todo mundo. E você falou dessa ferramenta. Olha, eu não sei, eu tenho certeza que não é coincidência. Eu acho até que o dono está aqui. Ontem eu atendi um aluno, né, de mentoria individual e ele já tinha me falado assim: pastor, eu oro e eu peço a Deus para me levar, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui nessa vida e tal. Só que ele foi para imersão. E lá na imersão, olha só, nessa bendita dessa ferramenta, essa ferramenta é punk. Eu também já tive umas 10 pancadas na minha cabeça por conta dela. Ela é muito forte, essa ferramenta. E nessa ferramenta, ele falou: não, eu quero viver, eu quero viver. Entende? Nessa ferramenta a ficha dele caiu, que ele não queria morrer nada, ele não quer ir embora nada, ele quer viver, ele quer cumprir o chamado dele, ele quer cumprir o propósito dele. Então, gente, às vezes a gente acha que não, mas dentro de um contexto eu falo que além do autoconhecimento, Cássia, a gente tem o conhecimento do alto, né? É autoconhecimento e conhecimento do alto. E quando você junta esses dois poderes, você vai para um novo nível, você vai para um novo patamar. E, de fato, gente, tem pessoas, como Cássia viveu na experiência dela, que, por conta de uma experiência, todas as áreas da vida dela foi transformada. Exatamente. Uma experiência virou uma chave e ela foi gerando uma nova construção em todas as áreas da vida dela. Na família, nas finanças, como estava tratando os familiares, na construção de essa nova Cássia, desse amor próprio, desse cuidado, desse zelo, né? E como isso é precioso, como isso é poderoso. Então, assim, realmente trazer a consciência nessa manhã, assim, o que você está declarando sobre a sua vida? Quais são os decretos que estão saindo da sua boca? Você tem declarado vida ou morte? Você tem se posicionado, né, diante da vida? E qual é os decretos que você tem gerado aí para sua própria vida? Porque talvez tem pessoas aqui na live que estão declarando decretos de morte, que se comprometeram com um processo aí, né? Quantas pessoas falam, meu Deus, quantas pessoas falam tantas coisas que você fala assim, meu Deus, essa pessoa acha que não tem nem noção do que ela está falando. Acho que ela não tem nem noção do que ela está falando. Uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Nós temos por cultura, né, Sumai, falar assim: eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E eu falo que isso é uma fala muito equivocada. Porque, olha só, eu passei durante quase 14 anos, 13 anos da minha vida
fazendo para o outro o que eu achava que era bom para mim, só que eu estava oca, eu estava doente. E aí, imagina que, olha o caos que eu gerei com tudo isso. Porque eu estava a todo momento querendo, não, eu estou fazendo bem para você, você tem que mudar a sua vida, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Mas eu estava bem para eu querer falar, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim? Então eu falo que o diálogo, ele é o melhor caminho. E antes de você querer fazer o bem para alguém, é você conversar com aquela pessoa. E você saber realmente o que está acontecendo com ela. Você realmente saber o que ela está sentindo de verdade. Porque às vezes você pode chegar e falar, eu vou fazer o bem para a Sumai, mas eu não sei da vida dela. Eu não sei o que ela passa, eu não sei o que está acontecendo com ela. E aí, numa conversa, eu descubro que tudo aquilo que eu alucinei, porque a gente alucina o tempo todo, né? Tudo aquilo que eu alucinei que seria bom para ela, eu estaria colocando ela num fogo muito maior ou num precipício muito mais fundo. Então, a gente precisa aprender a olhar para o outro sem os nossos filtros. Porque a gente vem carregado de muita dor. Olha aí a minha história, né? Quem era eu para querer transformar ou querer contribuir ou ajudar com a vida de alguém naquele momento, naquela situação que eu estava? Né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, começar a olhar para o outro como ele é de verdade. E ouvir as pessoas, né, Sumai? Eu acho que sem julgamento, sem colocar os nossos filtros, porque a gente sabe que a gente carrega aí uma carga de vida e a gente tem também as nossas maldições espirituais, né, Sumai? Que são aí as maldições familiares, que a gente sabe que espiritualmente isso acontece e a gente tem que quebrar isso também. Olha aí o que eu fiz. Eu vinha de uma maldição familiar aí, de uma família totalmente desestruturada e eu lutei por isso para que eu tivesse a minha família. Mas eu não tive estrutura para quando eu a perdi. Né? Então, a gente precisa, sim, buscar o autoconhecimento, buscar entender o que é a nossa vida, o que é tudo isso daqui, né? Então, eu sempre falo, antes de você querer fazer alguma coisa de bom para alguém, procura saber o que aquela pessoa de verdade precisa de bom, né? E é isso. Até porque aquilo que às vezes é bom para você nem é bom para o outro, nem é o chamado do outro, nem é o propósito de Deus para o outro. Né? E você me fez até lembrar, eu estou num processo de jejum e oração por um amigo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, né? Alguém bem, bem especial, ele e a esposa dele. E a gente está num propósito, e a gente está orando bem específico. E ontem, na hora que eu estava orando por ele, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe do que ele precisa. E mais ainda, né? O Senhor sabe qual é realmente o melhor para ele. Porque às vezes a gente está orando por algo que a pessoa quer. Mas às vezes aquele algo que a pessoa quer não é aquilo que Deus tem para ela. Então, entender isso também, né, gera essa clarificação para que a gente realmente não empurre, né, no outro. Nós, como treinadoras, a gente realmente quer que as pessoas se transformem, gente. A gente quer. Quer ou não quer, Cássia? Na verdade, a gente vai na padaria, aí a pessoa está conversando, você já vai fazendo um diagnóstico de bloqueio emocional. Eu falo que assim, a gente não faz um raio-x, né? A gente faz uma ressonância magnética, né? Aí a pessoa tá conversando, a pessoa tá conversando. A pessoa. Não, eu vou andando, eu vou dirigindo. Aí eu vejo alguém, eu olho a expressão facial dela, a expressão corporal. Aí eu já faço a leitura do que ela tá vivendo, do que ela tá passando, do que ela tá precisando. Não, e a gente não se contém, né? Essa semana eu tava na academia do meu condomínio e aí tinha uma pessoa treinando lá e aí eu falo pouco, né? Eu falo muito, né? Eu sou de descendência italiana, então você imagina, né? A pessoa, ela é 500% comunicativa, né? E aí a gente estava conversando e a pessoa começou a falar uma coisa e aí você já começa a coachear, né? Você já começa, mas do que você gosta de verdade? O que é aquilo que lá no fundo... Aí a pessoa fica olhando assim pra você, assustada, né? Fala, o que essa pessoa tá perguntando pra mim? O que eu gosto de verdade? Eu tô falando pra ela que eu faço uma coisa, mas ela tá perguntando pra mim o que eu gosto de verdade? Será que eu não gosto daquilo? A gente às vezes até se precipita, né? Eu tive uma experiência agora, né? Agradecendo a Deus por esse tempo aqui. Eu tive uma experiência agora que no dia de eu vir embora lá do treinamento que a gente estava, eu fiquei um dia a mais, né? Eu não sei se eu tinha falado com você, mas eu fiquei um dia a mais porque o meu voo eu só consegui ir pro outro dia. E aí meu filho estava ali e tudo. E eu sentei numa mesa com uma das formandas, né? Das que iam se formar em treinadora. Ela ainda ia começar o curso.
E aí, quando eu sentei, Deus já começou a falar, e ainda Deus me ajuda ainda, né? Aí Deus começou a falar comigo. Eu nunca vi a mulher. Aí Deus começou já a ministrar o meu coração e eu comecei a ministrar no coração dela. Aí meu filho chegou, ele chegou anteontem, né? Fui buscar ele no aeroporto, aí ele pegou e falou assim, mãe, aquela moça que você sentou com ela, ela contou para todo mundo que o marco do treinamento dela foi os 30 minutos que você sentou com ela. Porque naqueles 30 minutos, Deus deu uma descortinada e ela saiu de lá com uma visão diferente. Aquilo ali foi um marco para a vida dela. Então, olha como isso é poderoso, olha como isso é precioso. E eu vou dizer para você, Cássia, trabalhar com Deus é a coisa mais incrível, poderosa, sobrenatural que alguém pode ter a experiência de viver. Porque eu não tenho condições de fazer o trabalho que eu faço sem essa presença de Deus. Porque quando eu não sei mais o que fazer, Ele me diz o que fazer. Quando eu não sei mais para onde ir, Ele me mostra para onde ir. Quando a gente chega em lugares onde você não tem mais ideias, onde as ferramentas não vão, é quando realmente só Deus pode ir, só Deus pode chegar. E eu creio que Deus tem usado a sua vida com o seu testemunho, né? Tem gerado vida para outras vidas. Quantas mulheres estão como uma locomotiva, como Marta, ansiosa, afadigada, com tantas coisas. Mulheres que, se não pararem, se não realinhar a rota, elas vão embora mais cedo do que deveria. Mulheres que não têm visto a educação dos filhos. Mulheres que têm saído de manhã, chegado, e os filhos estão crescendo só olhando na cama. Então, eu acredito que, de fato, esse testemunho ele vai agregar, né, em muitas vidas, em muitas mulheres que precisam realmente vivenciar essa experiência com o Senhor, viver, né, esse autoconhecimento. Mas naquele dia, aquela ferramenta, foi a ferramenta lá, mas foi o conhecimento do alto. Nada, eu falo que assim, nós temos hoje inúmeras ferramentas, inúmeros caminhos para que a gente possa contribuir para a vida do outro. Mas eu falo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que é a sua rotina? Sua rotina é doida, você não para. Eu atendo cliente fora do país também, então às vezes a gente tem aí diferença de fuso, e aí às vezes é 3, 4 horas da manhã e eu tô acordada trabalhando. E o pessoal fala, mas como é a sua rotina? Eu falo, tenho uma rotina, mas eu tenho a minha primeira reunião do dia, que é com Deus. Hoje eu não faço nada, eu não saio de casa, eu não tomo nenhuma decisão sem antes fazer, eu falo que fazer a reunião com o meu verdadeiro patrão, né? É chegar para ele e falar, Senhor, eu quero que o Senhor coloque a mão, que o Senhor me mostre o caminho que eu tenho que seguir para qualquer coisa que eu vou fazer. E comemorar com ele também as minhas conquistas. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos sim aprender. Porque a gente acha que assim, comemoração é só aniversário, Páscoa, Natal, enfim, essas comemorações comerciais, né, que tem por aí. Mas não, eu falo que eu comemoro cada conquista. Eu pude hoje ir almoçar num restaurante legal que eu sempre quis. Eu comemoro e eu agradeço a Deus por aquilo. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui. Obrigada por eu ter ido tomar um café à tarde com a minha filha, com as minhas irmãs, de eu estar com os meus entes queridos, de eu poder fazer a diferença na vida de alguém, por eu estar naquela empresa e conseguir mudar aquela estrutura. Eu agradeço a Deus por tudo, né? Às vezes, você é até exagerada. Não tem exagero para você agradecer a Deus por tudo que Ele coloca na nossa vida. E, inclusive, as coisas que a gente diz como coisas ruins, porque isso nos fortalece. Se a gente não passa por desafios, Sumai, a vida, você nunca vai ficar forte. Não tem como. Então, agradecer por tudo e o tempo todo. Então, a minha primeira reunião é com o meu patrão verdadeiro e eu converso com ele assim, o dia inteiro. Até na hora que eu vou dormir, nos meus sonhos também. Oh, que maravilha! É isso aí. Não, e como isso é poderoso, né? O processo de celebração é muito poderoso. Gente, o processo de celebração, ele é criativo, sabe? Eu vou te contar um segredo aqui. Cássia falou para celebrar por tudo. Eu vou te contar um segredo poderoso. Celebre, inclusive, por coisas que você ainda não tem. Celebre, inclusive, por orações que ainda não foram respondidas. Celebre por coisas que nem chegaram na sua vida ainda. Aprenda a celebrar. Gente, a celebração ela é criativa.
ela cria uma realidade. Porque quando eu celebro por aquilo que eu ainda não vi, aquilo vai vir, vai acontecer, porque eu já celebrei, eu já me alegrei, né? E quem me conhece sabe que isso é uma realidade para minha vida e quanto que eu aprendi, né, no meu dia a dia a celebrar, agradecer. E gratidão, Cássia, que maravilha! Eu que agradeço. Que maravilha! Agradeço e eu fico muito, muito feliz de poder contribuir com a minha história para que pessoas possam realmente olhar para as suas vidas e entender que, independente do que você esteja passando, Deus sempre coloca no seu caminho pessoas e condições para que você possa realmente conseguir tocar a sua vida dentro de tudo que está acontecendo. Para Deus, de verdade, nada nessa vida é impossível. E sempre olhe por Ele. Sempre olhe por Ele, porque Ele está o tempo todo olhando por você. Então, eu falo muito, olha aí, a Sumai falou uma coisa agora que é muito verdade. Nós temos que celebrar, e celebrar pelo que nós não temos. E sempre orar e vigiar. Tomar muito cuidado por tudo que a gente deseja e tomar cuidado pelas promessas que a gente faz. Olha a minha vida. Eu prometi a morte para mim com data. E nesse período, olha o caos que virou a minha vida. E as pessoas, ninguém sabia que isso estava acontecendo comigo. Ninguém sabia que o meu propósito de vida era simplesmente sobreviver e cumprir um papel até uma determinada data e depois eu já estava pronta já para partir. Para embarcar. Então, peça realmente para Deus sempre olhar pelos seus pensamentos, porque os nossos pensamentos é uma armadilha. É ou não é, Sumai? Por isso que a gente precisa estar atenta ao governo da mente, né? O campo de batalha é aqui, ó. O campo de batalha é aqui. Essa semana perguntaram assim para mim, Cássia, pastora, você viu a notícia assim que tá acontecendo? Todo mundo tá falando disso. Todo mundo não, porque eu não tô nem sabendo. Gente, olha, eu não perco meu tempo. O meu negócio, acordei de manhã, é palavra, é a minha reunião com o Pai do Céu, inclusive eu ponho na minha agenda, é a minha primeira agenda, é com o Senhor, né? Então, assim, o meu foco é desenvolver pessoas, é aprender para ajudar o máximo de pessoas que eu posso. O meu foco é aprendizado, é crescimento, é ampliação, é tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é do céu, é decretos de vida. Quem me conhece sabe aí quantas palavras, se você quiser declaração da palavra, inclusive, Cássia, eu tenho declaração da palavra de cura, de prosperidade, de sabedoria, de graça, de favor, de amor, eu tenho declaração da palavra de tudo, tá? Porque eu ensino as pessoas a declarar a vida, decretos. A minha vida foi transformada por decretos. Eu decretei, eu falei e eu tenho experimentado que você come o fruto da sua boca. Você come o fruto da sua boca. Como isso é poderoso. Como isso é poderoso. Então, que você que está aqui nessa manhã, eu acredito que o testemunho de Cássia, ele realmente foi muito poderoso para tocar na sua vida. Que você entenda que ela declarou morte. E se Deus não tivesse tido bondade, cuidado e misericórdia dela, ela não teria possibilidade de estar aqui conosco hoje para poder contar que a vida dela foi transformada. Se ela não tivesse também buscado ajuda, sabe, Cássia? Uma coisa que faz toda a diferença. Eu vivi um processo também de muita morte na minha vida. Só que eu busquei ajuda. Eu estava entulhada, só que eu busquei ajuda. Eu estava acorrentada, mas eu busquei ajuda. Tem pessoas que ela passa uma vida inteira e ela não busca ajuda. Exatamente. Ela acha que treinamento, que negócio de desenvolvimento, que isso é balela, que não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Ó, eu vou dizer, Cássia, você já investiu quanto em treinamento? Não sei nem te falar, porque olha, são mais de 20 anos estudando isso, né? Alguns milhares de reais. Não, mas você tem uma base, eu sei que você tem uma base, que o trem é caro. Vai, fale aí. Mais de $500 mil. Mais de $500 mil. Eu já investi mais de R$200 mil. Olha só, eu só quero te fazer uma pergunta. Você tem algum arrependimento de ter investido quase $500 mil em desenvolvimento? Nada, nada. Muito pelo contrário, né? Tem um projeto aí para investir um pouco mais, né? Porque a gente não para de estudar nunca, né? A gente estava aí há 15 dias atrás fazendo o quê? Estudando, né? Estudando. Nós ficamos lá, né? Assim, vocês estavam de staff no treinamento. O staff está lá treinando, ele está lá aprendendo como fazer aquilo, como praticar e ajudando pessoas. Foi mais de 190 vidas que tinha lá, não era, Sumai? Então, assim, e você estar ali colocando na prática aquilo que você aprendeu na teoria é um investimento que a gente faz
E a gente tem mais investimentos aí, que nem, por exemplo, agora eu vou fazer um investimento que eu estou indo para Portugal com o pessoal, né, da Gente Faz Treinamento, a gente vai participar lá de umas palestras lá e eu vou estar palestrando, então, e é investimento que você faz. Eu falo que todo momento, todo dinheiro investido no autoconhecimento, no seu desenvolvimento, não tem valor. Não tem preço que pague isso. Não tem como você falar, ah, mas você investiu R$500.000 em estudo, em conhecimento. Imagina se eu não tivesse investido, eu estaria aqui hoje contando para vocês a minha história? Nem ia estar viva. Nem ia estar viva, exatamente. Será que tem preço esse negócio? Não tem. Não tem. Ó, quem vê falando assim, pensa que é loucura, mas não é. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu estou me tornando, porque eu não me tornei ainda não, tá? Sim. Eu vou me tornar de fato lá na eternidade. Porque quando eu terminar esse tempo aqui, eu vou viver para sempre com o meu pai. Então, assim, eu vou subir de nível, né? E eu quero subir de nível só com 100 anos. E dentro desse contexto, enquanto eu tiver fôlego e vida, eu vou investir em mim. Investir na minha mente, investir no meu crescimento, investir na ampliação da minha consciência, investir em ser alguém melhor. E eu vou dizer para você como é incrível. Principalmente eu que não tenho a síndrome do já sei. Então eu vou linda, maravilhosa e eu recebo tudo. Às vezes eu já estudei aquilo 30 vezes. Às vezes eu já paguei 10 vezes para ouvir a mesma coisa. Mas eu, pego tudo e coloco em prática. Exatamente. É isso que eu ia falar. É muito importante estudar, é muito importante buscar o conhecimento, mas se você não praticar, não adianta. Não adianta. Então, a gente tem que colocar em prática. E como que a gente coloca em prática? Fazendo isso daqui, ó. Transformando vidas. A gente mostrando para as pessoas que nós somos o quê? Um grãozinho de areia. Eu falo que a gente fica aí, né? Às vezes tem aquelas pessoas de ego inflado, né? Eu falo que eu gosto de ficar perto dessas pessoas para estudar, né? Porque é muito gostoso. Quando você escuta a pessoa falar, não, eu sei, isso é assim, isso é assado, porque eu sei, porque eu tenho pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, não sei o que tem, porque eu sei. Aí eu fico olhando assim, eu falo, gente, ninguém sabe de tudo nada. Ninguém sabe nada e sabe tudo e também não sabe nada ao mesmo tempo. E por isso que a gente está toda hora estudando. E aí você vê as pessoas, você se fecha, né? Quando você se coloca no papel de que eu sei, e eu sou perfeita, eu não erro, eu tenho uma vida perfeita, eu não faço nada de errado, o outro que erra, o outro que faz aquilo, tá na hora de você parar e olhar para você e começar a abrir, a gente fala que é abrir a porta do armário e deixar os esqueletos caírem. Porque vai cair muito esqueleto aí, muita coisa osso vai podre. Sair. Vai sair muito osso fedorento. Exatamente, entendeu? Você tá precisando aí, ó, fazer uma limpeza interior para que você realmente entenda que a gente nunca vai saber tudo. A gente tá em construção o tempo todo. Construção. Todos os dias, né? E o que me descreve, Cássia, é o Kaizen. É a filosofia japonesa do Kaizen, né? Melhorias constantes. Eu melhoro todo dia, espiritualmente, emocionalmente, corporal. Agora eu sou fitness também, né? Então, eu melhoro todo... Essa foi a última área da minha vida, Cássia, que eu consegui virar a chave. Foi gatilho, não. Foi pancada. Foi desafio. Sabe onde que eu virei a chave da saúde? Na ferramenta que virou sua chave. Só. Tá vendo? Tá vendo só? Não, mas eu ferramenta poderosa, meu irmão. Mas eu gosto muito de falar assim, né? Todo mundo aqui já foi no circo em algum momento na vida, né? Aquele circo mais simples, né? Não tem lá a brincadeira do palhaço. Eu até comentei isso com vocês, que eu gosto muito de usar esse exemplo nos meus treinamentos e nas minhas mentorias. Dos pratos, que o palhaço fica lá rodando vários pratos. Essa é a nossa vida. E ali a gente tem a saúde, financeiro, familiar, profissional, pessoal, desenvolvimento. E esses pratos, eles têm que estar rodando o tempo todo. Ora, você vai rodar um pouquinho mais para que ele movimente, mas não pode deixar nenhum cair. É isso aí. Imagina, se você deixar um cair, ele quebra. E aí você imagina para você colar esses cacos, ó, quanto tempo demora? Eu demorei 14 anos. É isso aí. Minha chave da saúde aí virou e foi muito poderoso para estar sendo incrível. Tá sendo, meu Deus, que experiência sobrenatural. Né? Eu tenho 1 ano e meio de academia. E eu não ia na academia nem se me desse uma surra. Nem se me desse uma surra. Eu tinha pavor, desespero, nojo. Pavor. Isso, olha o que é, né? E a minha alimentação era uma alimentação péssima. Eu vim comer salada tem 10 anos na vida, só para você ter ideia. E eu mudei, assim, totalmente. E foi nessa ferramenta, nessa bendita dessa ferramenta, né, que a gente faz aí.
E na imersão eu faço ela, tá? É babado ela. Babado. Muda todo mundo, transforma todo mundo na hora dela. Ai, pra gente ver a transformação das pessoas, ver aqueles olhinhos voltarem assim, com descobrir a vida novamente, é uma satisfação imensa. Né? Muito, 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 muito. Cássia, então vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo? Vamos. Por essa jornada aqui, que pessoas possam colocar isso aqui em prática, né? De realmente decretar vida, observar o que você talvez decretou aí durante a sua jornada, que você hoje tem vivido consequências disso, talvez a sua ficha caiu hoje, para você realinhar, reorganizar, mudar a rota. Quantas pessoas estão, como o Cássia falou, igual uma locomotiva, passando por cima de todo mundo, de todos, né? E quando sua ficha cair, talvez você vai estar lá numa montanha, sozinho. Perdeu casamento, perdeu família, perdeu filho, perdeu todo mundo. Ah, porque eu estou conquistando. Será conquistando o quê? Né? Então, às vezes, até essa desorganização dos seus valores. Então, eu acredito que a live em si é de realinhamento, né? O seu testemunho, Cássia, ele é de realinhamento. É de reorganização de valores, a reorganização, de fato, de desentulhamento de identidade, a clarificação do propósito, que você não está aqui só para sobreviver, mas você está aqui realmente para cumprir um chamado e um propósito de Deus para sua vida. Então, vamos orar agradecendo por esse tempo tão precioso aqui. E gratidão, minha amiga. Gratidão pela sua vida, viu? Eu agradeço imensamente. Agradeço imensamente esse momento e estou aqui para o que você precisar sempre. Logo, logo vou estar aí nessa cidade maravilhosa que eu tanto Vai me apresentar a minha cidade, né? É verdade, né? Eu falei para você que eu conheço mais Porto Seguro do que você, né? Aí, vamos passear. Você vai me apresentar a minha cidade toda. Combinar? Vamos. Mas foi uma bênção e uma honra muito grande. Eu agradeço a Deus por esse momento. Agradeço pela sua vida, Sumai. Que você possa continuar sempre aí debaixo das bênçãos de Deus. Estar transformando vidas, ajudando pessoas a realmente se encontrar os seus caminhos. Só tenho a agradecer. Gratidão. Amém. Tamo junto. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela vida da Cássia, por onde ela passar, Senhor. Ela possa ser um canal de vida, de esperança, de transformação. Pai, que portas possam se abrir na vida dela. Senhor, que aonde a tua filha for ministrar, dar treinamentos, por onde ela passar, o rio de Deus possa fluir através da vida dela. Abençoa a casa, a família, Senhor. Ó Deus, a geração da tua filha, com toda sorte de bênção. Que ela possa experimentar o consolo, o zelo, o cuidado, o favor, ó Deus, e o amor do Senhor sobre a vida dela. Nós oramos nesse dia, queremos apresentar cada pessoa que está aqui presente. Senhor, que nós possamos sair daqui com o aprendizado, Senhor, de mudança de rota. Com o aprendizado, Senhor, de crescimento, mas com sabedoria. Do aprendizado, ó Pai, de verdadeiramente gerar decretos de vida e não decretos de morte. Que nós saímos daqui, ó Pai, para colocar em prática na nossa vida mudança e transformações que o Senhor tem para nós. Nós oramos essa manhã agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Cássia, amém. vamos fazer X aqui para a gente tirar foto. Vamos. Alegria. Vitória, a gente tira print bonito, hein? O povo eles amam tirar meu print de careta, porque eu faço muito careta conversando, né? X, eu tô agora X de print de verdade, hein? Cássia, meu amor, ó. Beijo com cheiro. Beijo, beijo. Tamo junto. Deixa eu dar um abraço em você e nesse povo maravilhoso, lindo, elegante. Gente, beijo vocês amanhã, viu? Beijo, beijo, Sumai. Beijo no coração de todos. Deus abençoe imensamente a vida de todos. Muito obrigada por esse momento, viu, Sumai? Beijo. Gratidão.